tarde. A aula passada não pude vir, a professora Tassiana me substituiu de um casamento do interior. E na aula retrasada, nós vimos de um modo geral ao significado de Estado, né, da concepção hoje de Estado, porque a gente falou que é um ponto em comum, digamos assim, entre o direito internacional e o constitucional, que vai servir de base para você estudar essas duas matérias. E voltando então na outra aula, que a gente começou a falar sobre esse sistema internacional de proteção, começamos a falar da ONU, lembra-se? Que essa organização ela foi criada em 1948 com o objetivo de substituir a já finada, falecida Liga das Nações, né? Que a comprovação é que durante a Primeira Guerra Mundial e até anteriormente ela não foi um órgão capaz, um organismo internacional capaz para evitar conflitos internacionais. E vimos que a ONU ela possui alguns órgãos internos, né? Que é a Assembleia Geral, que seria a Corte Internacional de Justiça, que a gente já falou também, e paramos no Conselho Econômico e Social. Certo? Na dia 13 de... O Conselho de Direitos Humanos, CDH. Isso. Esse Conselho Econômico e Social ele é um órgão interno da ONU que ele tem a função de promover, né, de fomentar o desenvolvimento social e econômico dos povos. Mas só que dentro dele, ele pode ser dividido em comissões. E ele possui a Comissão de Direitos Humanos, Comissão Internacional de Direitos Humanos. Certo? Foi nessa comissão, dentro dessa comissão, que houve a redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi concebida dentro desse Conselho Econômico e Social, que é realmente um conselho voltado para promover, para fomentar o desenvolvimento econômico e social dos povos, né, dos países membros da ONU. Ele é composto de 54 membros, Estados membros. Certo? Depois do Conselho, nós temos também o Conselho de Tutela, que já é um órgão que já está muito defasado, ele quase não tem mais sobrevivência própria. Por quê? Porque ele serviu, né, naquela época de 1948, no final da década de 40, início de 50, ele foi criado justamente para promover, né, para proteger, para tutelar os povos que ainda eram, ou países que estavam sendo, que estavam se tornando independentes, estados, colônias, principalmente da África, né, gente? Década de 50. Então, surgiu esse conselho mesmo para tutelar o começo desses povos, dessa autodeterminação dos povos, né? O início desses estados que estavam deixando de ser colônias para começar um estado aí, certo? Ele hoje em dia quase não tem mais função específica, ele é um órgão da ONU inoperante ante o cenário atual, né, internacional. E por último, temos o secretariado, que é um órgão também administrativo, que tem como chefe o secretário-geral da ONU. O secretário-geral da ONU, ele exerce um mandato de 5 anos, que pode ser renovável, reeleito, e ele é indicado pela Assembleia Geral da ONU. O atual secretário, alguém sabe o meu nome? Hã? Difícil.
Ban Ki-moon. Ele é o quê? Coreano. Um coreano. Existe uma tradição na ONU de renovação do secretário-geral atendendo os continentes. Ou seja, nós já tivemos o Javier Pérez de Cuellar, que era um venezuelano, aliás, peruano. Tivemos o Kofi Annan, que foi o último que exerceu 2 mandatos, que é um africano. Ou seja, há uma rotatividade no cargo do secretário para atender os continentes, como forma democrática de fazer valer os continentes rotatoriamente, transitoriamente, não concentrar esse cargo de secretário-geral somente no continente. Não entendi, só como ele é formado secretariado? Tá, o secretariado, então, ele é um órgão administrativo, tem